Oi, gente! Eu sou a Nina e o vídeo de hoje é aquele vídeo rapidão e tal, porque estou sem tempo e sem ideias de gravação. Ideias eu tenho, na verdade, mas me falta tempo para executar essas ideias e eu tô com minha agenda um pouco corrida ultimamente, muita coisa acontecendo, mas enfim, não é o caso aqui agora. Fazia tempo, né, que eu ficava nessa enrolação de vou trazer o vídeo do Kirby, porque eu tenho um vídeo aqui do Kirby, eu vou até deixar ele linkado, que é de um... Eu mostro bastante colorido nele, que eu já fiz do Kirby, mas eu não mostro todos, de longe de mostrar todos. Porque é um vídeo que é uma tag da Tata Colorindo, que tem canal aqui no YouTube também, tem o Instagram. Vou deixar o Instagram dela passado agora e deixar linkado também o canal dela pra vocês, caso tenha alguém, né, do universo aí de colorir que não siga ela, ir lá conhecer o trabalho dela. Ela faz reviews também, traz livros, traz materiais novos, coisas interessantes. Então, acho que é sempre válido a gente, né, ir se divulgando assim um ao outro. E o Kirby, né, é o meu ilustrador preferido, mas não só de livros de colorir. Eu sigo o Kirby. Eu criei o meu Instagram ali por volta de 2012, 2013. E eu comecei a seguir o Kirby mais ou menos por essa, por esse tempo aí. Foi um dos primeiros artistas, assim, que eu segui. Eu sigo ele há muito tempo, eu acompanho o trabalho dele. Eu me lembro que ele já teve o trabalho dele divulgado por várias páginas de artes, assim, aqui do Brasil, né, que falava sobre ilustração e tal. Ele é um dos discípulos do Kim Jong-gi. Eu acho que o Kim Jong-gi faleceu, ou foi ano passado ou foi ano retrasado, tem pouco tempo. E ele tem uma técnica de arte que é conhecida mundialmente, que é fazer aquele desenho meio que no automático, assim, sem esboço, né? Se vocês prestarem atenção na forma como o Kirby constrói as ilustrações dele, ele tem alguns reels no Instagram dele, por exemplo, em que ele mostra ele fazendo o esboço do zero, né? E depois vindo com a arte final. E vocês vão ver que ele segue exatamente essa mesma linha do Kim Jong-gi. Infelizmente, o Kim Jong-gi já faleceu. Kim Jong-gi deixou muitos discípulos, um deles, obviamente, é o Kevin Rosenes. Tem outra artista que eu sigo, que eu gosto muito do trabalho dela, mas ela não exatamente segue tanto a linha de estilo de ilustração dele, que é a Zipsy. Também vou deixar aqui passando o Instagram dela, vou deixar o Instagram do Kevin, caso exista alguém no universo de colorir que não segue o Kevin, porque eu acho que mesmo quem não se atreve, vamos assim dizer, a colorir o Kirby, ainda assim gosta das ilustrações dele, acha bonito e talvez siga, porque é um estilo muito interessante, querendo ou não, capta muito a visão da gente. Obviamente, é um estilo extremamente criativo. O Kirby começou as publicações dele. Muita gente acha que é com aquele livro de Doodles, né? Vou deixar a capinha dele aqui passando. Mas não foi, na verdade, ele tem uma das primeiras publicações dele foi um tal de Sketches Stories, que eram meio que uma coletânea de ilustrações dele, 12 sketchbooks que ele tem. E aí ele fez essa publicação e muita gente começou a colorir, começou a comprar a publicação dele para colorir. Ele não tinha feito com esse intuito. Para quem não sabe, muito artista lá fora, isso daqui não é uma prática tão comum aqui no Brasil. Mas muito artista lá fora faz uma coisa que eles chamam de artbook, que é o livro com a coletânea de artes que eles produziram em um certo período de tempo. E ele é um livro puramente contemplativo. Ele é só para você pegar e ver as artes que aquele artista produziu. Às vezes vem alguns comentários, vem tipo como foram os esboços iniciais para o artista chegar naquele ponto da ilustração dele, né, como foi a finalizar. Mas no geral é literalmente só a reprodução, uma reprodução muito fidedigna, né, tentando ali pegar todas as texturas e tal da arte dele para inspirar outros artistas. É um mercado assim bem fechado dentro da coisa de arte, né? E o Kirby publicou esse livro não exatamente com essa pretensão de ser um livro de colorir, né? Essa primeiro, que é o Sketch Stories. Só que aí virou, ele começou a fazer uma parceria com a Lomart, que é uma editora de publicações que tem um selo de livros de colorir lá dentro, né? E essa parceria perdura até hoje. Então, ela é a editora oficial de publicação dos livros do Kirby. E, obviamente, ela dá licença para outras editoras publicarem também, como a Plume, que é uma que eu recomendo mais, porque eu costumo gostar mais do papel da Plume, apesar de que, ultimamente, as duas estão ficando com o mesmo tipo de papel. E, por exemplo, quando vi o Animorphia aqui pro Brasil, né, quem teve a licença foi a Sextante, a editora Sextante, que também até hoje tem a licença dos livros da Johanna Basford. Eu tenho estes livros aqui, eu vou tentar mostrar assim mais na lateral, eu espero que capte aí no vídeo. Esses são todos os livros do Kirby que eu tenho, não tenho a coleção dele completa, mas eu finalizei as publicações dos Morphias dele, que são esses aqui. Ele tem alguns outros, ele tem um tal de, eu acho que é Colomorphia, ele tem Kaleido
Morphe, não sei. Ele tem outros que tem um Morphe no final, mas esses outros são coletâneas desses livros aqui. Tem um, inclusive, que... Aqui, ó. Esses dois títulos aqui, o Fantomorphia e o Geomorphia, esses dois últimos aqui, que eles são mais fininhos, eles estão publicados num livro que reúne os dois juntos, né, que é o Undermorphia. E são exatamente as mesmas ilustrações desses dois livros, só que no Undermorphia. Eu vou falando as peculiaridades de cada publicação dessa medida que eu vou mostrando aqui pra vocês. Eu vou mostrar os coloridos que eu tenho nelas, inclusive os inacabados, mas eu lamento informar pra vocês que tem 3 livros aqui, 4 na verdade, que estão em branco. Porque eu adquiri eles, mas eu ainda não tive tempo pra colorir eles. E é como eu disse, como o Kirby é um ilustrador que eu gosto muito, eu adquiro os livros dele de fato para ter a coleção completa. Eu já titubei muito na ideia de pegar alguma coletânea dele, porque o Mitomorphia, que é o livro que eu mais tenho colorido dele, esse livro tem muitas ilustrações que são repetidas nessas coletâneas. E às vezes eu tenho vontade de comprar para poder colorir de novo. E eu já confesso que eu já paquerei muito com a ideia de comprar um outro Mitomorphia. Porque ele é o meu livro preferido, assim, de colorir, acho que da vida, no final das contas. Eu fico ali indo pra outros livros e tal, mas eu termino voltando pra ele. Acho que vocês já perceberam aqui, até pelas lives, né? Se eu não tô fazendo pele, eu tô colorindo Kirby, então... E geralmente é do Mythomorphic, então, assim... Foi o primeiro livro dele que eu adquiri também. Eu não vou mostrar por ordem do que eu adquiri, mas mais ou menos aqui tentando colocar na ordem de publicação. Não vai ser perfeitamente na ordem de publicação, porque eu não tenho todos, né? Então, eu fui pulando aqui algumas publicações dele, tem umas que estão faltando, mas eu quero sim ter todos, inclusive estou muito ansiosa pro lançamento dele, que vai ser uma proposta Dark Fantasy, né? Então ele vai pegar contos de fada e transformar num negócio mais dark. Eu acredito que não só contos de fada, eu acho que ele vai meter também aspectos de mitologia, aspectos de fábulas, sabe? Coisas assim. Eu acredito que ele vai ser bem abrangente nesse livro. Esse daqui é um Animorphia na versão chinesa. Eu mostrei esse livro no último vídeo aqui do canal, que é eu falando de uma feira que eu participei, e no final eu mostro algumas comprinhas também que foram chegando aqui que eu adquiri, e esse livro aparece lá. E ele, né, eu já falei pra vocês que ele é todo desmontável, né, então você abre aqui, você tira a capa, você pode abrir, assim, as páginas por inteiro, desmantelar o livro todinho, ele não tem uma encadernação, ele é como se fosse, assim, um encarte, na verdade. E eu adquiri ele sabendo disso, sabendo que ele seria assim, tá? Não foi nenhuma surpresa não quando ele chegou. Ele é muito barato no AliExpress, ele fica aí entre 30 e 40 reais. E a qualidade da folha é muito boa, então eu achei que valeu a pena, obviamente. Vale a pena se você está disposto, né, a aceitar um negócio assim, bem diferenciado de livro, né? Eu acho que essa proposta para livro de colorir é muito interessante, porque, né, aí a gente não tem nenhum empecilho aqui praticamente de abrir a página, a gente pode colorir as páginas duplas bem livre. E ele chegou tem umas 3, acho que no máximo tem um mês, gente, 4 semanas, 5. Ele é bem recente, demorou um pouquinho aí pra vir. As compras aqui do AliExpress pra mim demoram pelo menos um mês, até 45 dias. Esse daqui é a primeira publicação dele dessa coleção de Morpheus, né? E eu ainda não tenho nenhum colorido nele, porque como eu já falei, né, esse mês foi corrido pra mim. Eu não tinha ainda nem assim visto direito como é que ele era. O Image Morphe, eu confesso pra vocês que já tá aqui há um tempo, tá? Mas eu também ainda não colori nada nele. É uma pena. Essa publicação aqui é da Plume e é exatamente o estilo de folha que eu gosto, que é aquela folha mais amareladazinha, e ela tem uma certa textura ali que agarra. Aqui tem muitas ilustrações que eu sou, assim, apaixonada. Essa daqui é uma, e eu já vi várias referências belíssimas dela. E se eu não me engano, essa ilustração, ela é replicada em várias coletâneas do Kirby, desses livros que fazem coletâneas. Eu gosto muito dessa borboleta, mas infelizmente ela é assim meio quebrada, a gente tem que dar uma quebrada aqui na lombar dele. Tem esse panda que é belíssimo. Assim, gente, coisa maluca pra colorir não falta. Eu adoro essa combinação dessas caveiras aqui, dá pra fazer até uma brincadeira aqui, fazer esse daqui mais frio, né, porque tem uma pegada mais artificial. Esse daqui que lembra mais uma coisa meio caveira mexicana, fazer ele bem quente, bem colorido, né. São livros... Esse daqui, ele tá numa das coletâneas do Kirby e tem um colorido, que é um colorido que ele bota nessas coletâneas pra homenagear, né, as pessoas, os coloristas aí. E ele é um colorido belíssimo, a pessoa fez uma escolha na paleta de cor muito bonita. Enfim, né, é o Kirby, é o trabalho dele.
São livros belíssimos. Esses livros dele iniciais tem algumas páginas assim, meio que com essa proposta de desenho, né? Que eu não sei exatamente se eu vou seguir ou se eu vou só colorir. E esse daqui é a minha ilustração preferida desse livro, que é o do T-Rex, né? Eu sou fascinada por dinossauros e dragões, mas o meu fascínio por dragão é justamente por conta da questão dos dinossauros. Quando eu era pequena, era até meu sonho fazer paleontologia. Eu era uma criança real, obcecada, assim, durante muito tempo. Foi um foco muito grande na minha vida, estudar e entender dinossauros. À medida que fui me aproximando de vestibular e responsabilidades maiores, eu acabei abandonando. Mas, vez ou outra, eu ainda compro coisas para ler. E essa ilustração aqui, ela é, assim, uma realização de infância, né? Eu poder ter uma coisa dessa para colorir hoje. Mas esse livro ele tem bastante ilustrações assim belíssimas, eu gosto muito dessa daqui. Os primeiros livros dele, eu também acho que ele se esbaldava bastante nessa coisa de explorar muito páginas duplas, sabe? E é justamente também por isso que eu não pego com tanta facilidade esses livros, porque são ilustrações que eu sei que vão demorar mais, que vão tomar mais o meu tempo. Seguindo aqui, nós temos o Mitomórfia. Eu acho que tem até aqui. Ó, aqui mostra quais são os dois primeiros, ó, no final, o Animorphia e o Imaginomorphia, e agora a gente tá no Mitomorphia, que foi a terceira publicação dele. Como eu disse, foi o primeiro livro dele que eu adquiri. O meu é meio surrado, ó, ele tem aqui essa coisa, eu tava pensando até em passar um plástico aqui, plastificar ele pra proteger mais ele, porque às vezes eu levo ele pra exposições, para as pessoas verem como são os coloridos, né, vendo, conhecerem o meu trabalho de colorista, além do meu trabalho de ilustradora. E até para ver se eu consigo angariar a gente para o nosso mundo de colorir. E mitologia é um dos meus assuntos preferidos, assim, também, da vida. Então, por isso que ele foi o primeiro livro, assim, que eu escolhi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se a câmera tá pegando de uma ponta a outra. Ajeitar aqui vocês melhor. Esse colorido aqui, eu gosto bastante dele, apesar de eu achar que ele ficou muito gritante no final. Mas ainda assim eu fiz uma combinação de cores contrastantes, né? Então eu quis deixar esse contraste bem vívido. Eu peguei a azul e laranja aí, né? Que são opostos. Hoje eu faria diferente, tá? Mas aqui o que tem de destaque é essa tinta aqui, que é uma tinta fantasia metálica da Acrylex, a tinta guache. Eu dei duas demãos dela aqui pra ela ficar com esse efeito assim mais vívido, mas eu poderia ter economizado também das duas demãos se eu tivesse por baixo pintado, feito uma base de lápis de cor azul, ou até mesmo, sei lá, tinta PVA azul, passado uma tinta PVA, que não precisava nem ficar tão regular assim, mas passado por baixo para depois vir com ela cobrindo, que ela deixava mais esse aspecto, né? Não contente com a tinta metálica, eu acabei passando também a em glitter, que é dessa mesma linha, né? Tem a fantasia metálica e tem a fantasia glitter. E, né, ficou assim, essa coisa mais gritante. O resto dele é todo com lápis de cor, só não os pontinhos brancos, né, que é com tinta PVA branca. E aqui nessas montanhas, ó, tem uns traços assim, laranja mais vibrantes. É uma caneta em gel laranja, que eu cobri o traço preto, né, com essa caneta em gel, pra deixar mais, assim, destacado. De resto, isso. Eu gosto muito dele, né? Mas hoje faria totalmente diferente. Eu não sei se eu coloquei data aqui. Ele é de 2021, esse colorido. O próximo que eu tenho aqui, deixa eu só conferir se é esse mesmo. É uma página dupla também, que eu gosto bastante. Essa página dupla aqui, ela tava meio que saindo, ó, aqui do livro. E aí eu dei uma reforçada no nome, no acabamento aqui dele, né, da encadernação. Eu entendo um pouco de encadernação por causa das coisas da papelaria, eu já fiz encadernação artesanal. E aí eu dei uma leve ajeitada, porque a maioria desses livros do Kerb, eles até têm, assim, uma costura, mas é muito suave, é mais cola mesmo, né, encadernação. Então, dependendo da forma que você vai forçando e abrindo e fechando muito o livro, né, essa cola pode ir se desgastando. Aqui eu texturizei essas árvores. Eu acho que foi com palito de dente, que eu segui as próprias linhas aqui que o Kirby tinha feito, né? E esse daqui foi em 2021 também, que eu terminei ele. Então, dessas duas ninfas.
Eu acho ele belíssimo. Eu amo essa raposa aqui e eu já tenho uma ideia pra ela há muito tempo. Falta só me sentar e executar. Esses dois aqui são, assim, talvez os meus preferidos desse livro, não sei. Eu gosto muito de dragão, né, como eu falei pra vocês. E um dos motivos de eu ficar adquirindo também os livros do Kerr é porque pelo menos um dragão vai ter, tá, nos livros. Ele gosta também de desenhar. Eu fiz, esse daqui foi a primeira ilustração que eu colori, foi de 2020. A data aqui que tá, que eu finalizei ela, foi 19 de março de 2020. E esse daqui foi 16 de abril de 2021. Então tem praticamente, assim, um pouquinho mais de um ano de diferença entre um e outro. E é maravilhoso pra gente ver como em um simples ano, né, já tem uma diferença gritante. Esse daqui eu quis mesmo fazer ele com cores mais quentes. E esse daqui da água eu queria, obviamente, fazer ele com cores mais frias, né, mais puxado pra azul. E eu me lembro, gente, até os lápis que eu utilizei. Esse daqui eu usei o Marco Tribute, que é uma linha de lápis de cor da Marco, que é uma marca chinesa. Esses lápis eu ganhei eles de presente, eles são lápis assim, com uma pegada mesmo bem de colecionador, eu uso eles pouquíssimo, até porque eu realmente tenho eles mais a título de coleção. E aqui foi com o Civo, aquele Civo. O meu é aquele da caixinha que nem identificação tem, que eu acho que é a caixinha que vem os passarinhos, né? Sem ser aquela caixa que é um tucano todo ornamental, é aquela dos passarinhos. E de novo eu utilizei aqui essa tinta guache metálica, que eu adoro ela, pra dar esses detalhes, né? Utilizei aqui a caneta em gel branca. E é outro que eu gosto assim muito. Essa ilustração aqui, se eu pudesse, se eu tivesse coragem de arrancar pra colocar ela emoldurada, acho que eu colocaria. Eu adoro essa daqui da Esfinge também, mas nunca colori, né? Nós temos essa Fênix aqui, foi toda feita com lápis bem baratinho, gente, VRW, eu usei só eles. E essa daqui é de março de 2021. Eu não gosto muito do fundo dela, eu acho que a Fênix meio que sumiu no fundo. Hoje, se eu fosse fazer, eu faria ele aqui com aquelas bordas mais escuras, pretas, né? E aí, chegando perto dela, ficando com esse efeito mais luminoso, né? Porque ela tá iluminando ali a região. Eu acho que daria mais destaque. Não é que ficou feio, é só que é uma coisa até que foge meio que do meu estilo, que eu gosto geralmente de dar uns contrastes mais presentes, né? Mas ainda assim é um colorido muito bonito. Eu gosto muito do efeito aqui que eu deixei na asa, misturando azul e o turquesa, né, com as cores quentes. Eu acho que ficou muito interessante. Até pra levar pra outros coloridos que eu vou fazer de fênix. Esse daqui é do Fauna, eu vou deixar linkado aqui as lives, uma primeira live que eu comecei colorindo ele, né? E a gente fez esse colorido quase todo em live. Eu acho que eu só tinha o fundo já pré-feito, né? Mas o resto todo foi feito em live. É um colorido que eu gosto bastante, é um colorido que tem muita técnica de luz e sombra nele. Então, eu adoro. Esse daqui tá na nossa última live aqui do canal, vou deixar linkado também. Que é eu mostrando como é que eu faço, fiz essas cobras aqui, né? Eu ainda vou finalizar ele, gente, calma. E essa pele aqui já faz um tempinho que eu fiz ela. É outro que eu gosto. É uma ilustração que eu curtia muito. Toda vez que eu via, eu ficava, eu preciso colorir isso aqui. E aí eu fiz a pele dela assim, coisa de um dia pro outro, sabe? Comecei num dia, no outro dia eu finalizei já. E nunca terminei o resto. Mas eu vou terminar. Outro que eu amo, amo, e já vi ideias incríveis, é aqui do Anubis. Também, né, coisas com referências egípcias. É bom que vocês vão vendo o que é que eu curto muito, né? Coisa com referência do Egito, mitologia, dragão, dinossauro. Não tem como fugir muito, não. Eu tento fugir desses assuntos, mas eles sempre retornam. Esse daqui foi um que eu me desafiei bastante, em vários aspectos, assim, do que é que eu ia fazer, porque eu tinha uma imagem pra ele, mas aí depois eu fui construindo outra imagem. À medida que eu fui colorindo, eu fui... Então, à medida que eu fui colorindo, eu fui percebendo que eu queria outras coisas, né? Fui mudando aqui um pouco. No início eu queria fazer aquela rosa bem vermelha gritante, só que aí depois eu acabei passando um fundo mais puxado pro fúcsia e para um rosa mais frio para finalizar essas flores. Eu achei que combinou mais e ornou mais com o fundo.
Esse efeito aqui metalizado que eu criei nesse capacete dele, pra mim, foi a cereja do bolo aqui desse colorido. Mas eu gosto também dessa aura aqui que eu criei ao redor dessa fardinha. Como eu quis que o cavalo fosse branco, né? Eu quis puxar ele pro albino, e aí eu fiz os olhos dele vermelho também. Que aí é os mesmos tons de vermelho que eu usei nas rosas, eu puxei aqui pro olho dele. Então eu fui combinando assim uma coisa com outra. E eu segui aqui as indicações de sombras, né? Que o próprio Kirby deixa. Então ele ficou com esse aspecto assim, bem. Eu acho que todo mundo que pega, né, diz: nossa, mas tu fez os detalhes dele aqui. Não é exatamente o que eu fiz, é que eu segui os comandos, né, os pré-comandos que o Kirby aqui deixou, as achuras. E isso por si só, né, já criou esse efeito incrível. Tenho muito orgulho dele, demorou assim, horrores. Eu me lembro que eu comecei a colorir ele, eu tava me mudando de casa na época, então, sei lá, assim, pra uns 4 meses ou mais. Nesse colorido, assim, obviamente pegando ele aqui e tal. Aí eu perdi meio que o ritmo dele por conta da mudança, porque eu fiquei ali umas 2, 3 semanas sem pegar. Aí quando eu voltei, eu tinha até separado as cores, mas eu não me lembrava direito a ordem e tudo. Então, enfim, foi assim um colorido meio sofrido nesse aspecto, mas também quando eu concluí, eu fiquei muito feliz com o resultado dele. Ele é de 2022, mais precisamente, eu terminei ele em julho de 2022. Quase 2 anos aí, né? Mas eu terminei ele em julho, mas eu comecei ele bem antes, tá, gente? Foi bem antes mesmo. Eu adoro esse daqui também. E eu já tenho também várias ideias, quero fazer a lua assim com um aspecto mais brilhoso. Já vi muita referência no Pinterest. Esse daqui eu quero ver se eu faço ele pro Halloween desse ano, porque já vi também uma galera que cria um fundo aqui, aquele fundo mais trevoso, sabe? Que loucura, assim. Sou apaixonada. Tem o Cerberus, que eu também acho super interessante. Tem esse dragão aqui, que é o dragão da capa, que eu também morro de vontade de colorir ele. E do Mitomorph, gente, é isto. Aí nós temos o Phantomorphium. Agora, eu não me lembro qual foi a época que eu comprei ele, tá? Eu comprei esses livros em promoções da Amazon, né? Então, assim, eu sei que ou foi o Phantomorphium ou foi o Geomorphium, que foi tipo R$ 30. Foi uma promoção muito maluca que teve, foi R$ 30. Esse livro aqui, tanto o Phantomorphium quanto o Geomorphium, que é o seguinte que eu vou mostrar, ele só tem ilustrações em um lado da folha, exceto que essa parte inicial, ó. Mas depois as ilustrações são apenas em um lado da folha. E tem ilustrações aqui divinas. Divinas. Esse gato aqui, que inclusive foi utilizado para uma capa de uma das coletâneas dele, é belíssimo. Esse dragãozão aqui, todo metalizado também, que eu já vi várias referências e vários coloridos incríveis. Enfim, né, tem muita coisa. Mas o meu primeiro e acho que único, exato, primeiro e único colorido deste livro foi este daqui. É um colorido assim que eu não gostei muito, mas é o que dá pra fazer, né? Ele tem alguns pontos altos aqui, né? Que eu consegui fazer mais ou menos aqui, criar uma boa noção do vidro aqui, da ampulheta. Mas isso aqui, ó, não ficou legal. Eu gosto aqui do dragão, eu acho que eu dei um bom efeito nele. Mas eu acho que esse dragão não orna em nada com o resto que tá aqui. Eu fui meio infeliz, assim, na escolha da paleta de cores. Mas acontece, gente, assim, às vezes a gente também não tá no mood. E como eu não... Não é todo colorido que eu pego que eu consigo pré-visualizar ele, sabe? Tipo assim, ter uma noção exata do que é que eu quero fazer em cada parte. E esse daqui foi um. E eu fiz ele meio que de teste, porque eu tinha acabado de adquirir uns marcadores, ó. Marcadores à base de álcool. E aí eu quis testar pra ver como é que ficava. Eu gostei muito da mescla de marcador com lápis de cor. Eu fiz uma base com os marcadores e depois vim com lápis de cor pra finalizar. Acelera bastante, foi um colorido aqui que eu fiz bem rápido. Mas, infelizmente, só tem esse nesse livro, apesar dele ter várias ilustrações, assim, belíssimas. E aqui, ó, na página vocês podem ver, ele dá os 3 anteriores, né? E este daqui é o seguinte, que é o Phantomorphium. Aí, no Geomorphium, eu acho que eu tenho 2 ilustrações coloridas. O Geomorphium é a mesma coisa. Ele tem esse começo aqui que tem algumas páginas, assim, duplas ainda e tal. Aí depois ele já fica só de um lado. Eu adoro esse castelo aqui de cristal. E eu já tenho algumas ideias do que fazer. Já vi referências belíssimas no Pinterest também. O motivo de eu ter comprado esse livro foi exatamente essa ilustração. Pois sim, né? Adoro. E aí a gente vai aqui seguindo.
Esse colorido aqui tem um vídeo no canal, vou deixar passando. Ele foi feito só com canetinha hidrográfica. Exceto esses pontos aqui brancos que eu fiz com caneta em gel, mas de resto tudo foi feito com canetinha. Ó, a canetinha até passou aqui pro outro lado, porque eu usei e abusei bastante delas pra criar, assim, essas texturas. E é um vídeo bem legal aqui no canal, em que eu falo como é que eu faço. Eu gostei muito, tem vários pontos altos aqui, eu gosto muito da textura que eu criei aqui nessa terra, nessa parte aqui do caramujo. O casco dele eu também gosto muito do efeito. Tem vários pontos aqui bem altos mesmo. Tem algumas coisas que eu acho que se eu utilizasse aqui o lápis de cor, eu teria agregado mais nesse colorido. Só que como eu quis me desafiar e fazer ele todo só com canetinha, eu acho que ainda assim eu tive um resultado muito bom. Aí eu tenho este daqui, eu terminei ele bem recentemente. Esse colorido foi um parto para eu terminar ele, porque eu fui inventando muita coisa. E no final eu nem gostei tanto assim do resultado. Eu gosto muito daqui, dessa região do centro, mas eu não gosto da combinação de cor que eu escolhi para as águas vivas e para esses moluscos que estão flutuando aí, né, também. Eu não deveria ter colocado. Eu acho que não é o problema, não foi nem o laranja, não. Foi aqui o roxo que eu coloquei e meio que eles sumiram com aqui esse azul que tá no fundo. Eu poderia ter até colocado um lilazinho, mas bem mais clarinho, sabe? Uma coisa mais puxada pro pastel, pra dar um certo destaque aqui, né? Mas tudo bem, né? Como eu disse, nem sempre a gente acerta. E ainda assim eu gostei do resultado final dele, não é assim dos meus preferidos. E eu gosto muito do efeito aqui que eu consegui dar. A base desse colorido foi com canetinha, vazou bem pouco porque eu fiz só a base, né? E aí o resto foi com lápis de cor pra dar as profundidades. E mesmo assim foi um colorido muito demorado, gente. Porque querendo não ter muito detalhe, né? Outro que eu gosto bastante são essas duas girafas aqui. Também já vi muita referência no Pinterest, belíssimo. Aqui a gente acaba a parte dos Morphe que eu tenho dele. E nós vamos para os livros que tem o final Word, né? E aí são vários, né? O primeiro que ele lançou foi o Words Within Words. É meio que mundos dentro de mundos, né? E aí ele segue muito essa vibe meio de uma coisa que tá dentro de outra e que puxa outra, né? Ele trabalha muito com partindo desse princípio nas ilustrações. E eu me lembro que esse livro, quando lançou, eu enlouqueci. Tipo assim, eu queria porque eu queria. E eu demorei pra comprar ele um pouquinho, assim, ainda, mas eu comprei alguns meses depois, sabe, do lançamento, mas eu ficava pirada. E eu fiz, assim que ele chegou, esse colorido aqui, que foi com um giz de cera, que é o giz de cera eu acho que é da Bic. Eu tinha acabado de comprar, tava dando uma chance pro material, eu não gostei. Não do material em si, eu não gostei do giz de cera nesse papel. Eu queria que o papel fosse mais texturizado. E aqui é o primeiro livro que eu adquiri do Kerb, que ele é da Lomart. Foi aí que eu percebi, né, que ele tinha essa diferença de publicação. E aí eu passei a ter mais cuidado quando fosse colocar lá na Amazon, né? Sempre olhar se eu tava colocando da editora Lomart ou da Plume. E eu dou sempre preferência para serem os livros da Plume. Aqui, gente, é um negócio que eu inventei de fazer pra, tipo, mapear as ilustrações. Só que eu meio que tô tirando isso de todos os meus livros, porque não dá certo. Eu fico meio noiada com essas coisas. Eu prefiro só deixar a mesma data lá. E é isso. Por que é que eu surtei quando esse livro saiu? Porque a ilustração de entrada dele era essa, gente. Eu surtei total, um estegossauros, né? Com essas casinhas aqui. Tem outro dinossauro aqui. Eu sei que aqui é tipo... São tipo Velociraptors. Aqui tem aquele que é bem peludo, ou bem das penas. Eu não sei se é o... Ai, gente, me falhou o nome. Eu sei qual é a espécie desse daqui, assim, mas não tô lembrando agora. Mas eu sei qual é a classe dele. Enfim, isso aqui foi um surto, né? Na hora que eu vi, eu preciso desse livro. Eu nem queria ver as outras ilustrações. Na hora que eu vi, eu me lembro assim, que começou a sair as reviews, que a pessoa abria assim, que passava. Que eu vi isso aqui, eu chego a dar um negócio assim no meu coração, sabe? De, meu Deus, eu preciso desse livro. Aqui foi, de fato, a primeira ilustração que eu colori e foi só falhas. Eu detesto essa ilustração. Eu fiz esse fundo aqui com tinta guache, não ficou legal. Aí depois eu tentei misturar aqui a guache com lápis de cor. Ficou grotesco. Eu quis misturar lápis de cor e giz de cera também. Nossa, é uma ilustração. É uma pena, porque ela é uma ilustração bonita, mas ficou feia aqui. Eu não gosto dela. Não vou mentir pra vocês, né? Não vou passar pano pra um colorido que eu não gostei. Eu sei que tem gente que acha legal e tal, mas eu não vou, né? Não é porque os outros gostam que vai me fazer gostar.
Essa daqui eu já gosto muito. Apesar de eu não ter feito preenchimento aqui, porque eu fiquei meio sem ideia do que fazer. Eu queria que fosse escuro, né? Eu queria botar um pretão, que eu achava que ia dar um bom contraste. Mas eu fiquei, como é que eu vou fazer pra esse preto casar aqui com as nuvens no final? Aí eu pensei em fazer um degradê e tal, mas eu fiquei com medo de dar ruim. Eu também pensei em descer essas nuvens pra cá, como se a caveira estivesse flutuando no céu. Mas eu achei que ficou meio sem sentido. Então eu deixei assim, pra evitar, né, fazer estrago, eu deixei assim. E aqui eu utilizei os lápis, um kit de lápis que é grafite aquarelável da Staedtler, que é da linha Design Journey, que eu amei esses lápis. Aqui no, na embarcação, eu fiz uma base com eles e depois dei um pouquinho de acabamento com eles seco. Na caveira, eu utilizei eles só aquarelando. E aqui mesmo, nessa região que é da água, né, do mar, eu fiz só com lápis de cor, outras marcas, né? Mas eu utilizei esses lápis também aqui para criar essas aquarelas da nuvem. Eu adorei esse lápis de cor. Ele tem umas cores, assim, muito diferentes, um acabamento muito bonito. Eu tenho uma ideia de fazer um colorido só com as cores diferentonas que tem lá, porque eu acho que ficaria legal. E esse daqui, esse colorido é de 2023. Esse daqui, que foi que eu fiz, assim, pouco depois que eu adquiri o livro, ele é de 2020, esse primeiro aqui. E esse outro aqui, que eu não gostei, ele é de 2021. Aí, outra ilustração que eu tive um surto, né? Tem várias aqui, eu gosto muito dessa, mas essa daqui foi um surto real. E outra imagem que eu disse, eu preciso ter esse livro por causa dessa imagem. E eu nunca tive coragem de pintar, pra vocês verem que até eu tenho meus momentos de ficar meio paralisada, né? Porque eu já vi tanta ideia interessante e tanta coisa incrível que eu não sei que cor colocar no meu dragão, né? Nesse dragão aqui. Aí a próxima que eu fiz foi este gatinho aqui. É o Sphinx, né? De novo, esse gato aqui, todo mundo fala, nossa, tu criou a textura e tal. Não é exatamente o que eu criei, gente. Eu segui o que o Kerb já deixa. Esse colorido é de 2021. E esse fundo aqui, eu não me lembro qual foi o lápis de cor que eu usei. Mas é alguma caixa que tem tons pastel também. Eu não sei se foi Faber ou se foi Tris. Que, assim, foram os primeiros que eu adquiri. Pode ter sido até de outras linhas, de outros lápis. Eu chutaria aqui que foi Tris. Foi aquela caixinha de 12 cores do Tris Mega Soft, que tem tons pastel. Mas o resto, todo o resto, você tira o fundo aqui. Todo o resto foi feito com lápis de cor Lira. Aquele Lira Groove. 36 cores, assim que chegou. Eu adquiri na Amazon uma promoção que a gente teve deles. E foi também um colorido que eu fiz rápido, viu? Acho que eu demorei assim uns 2 dias. Comecei num dia e finalizei no outro. Porque eu peguei uma cor de base pro Sphinx, que é relativamente fácil, né? Não inventei muita moda, que é colocar ele preto. Então, eu acho que isso já ajudou bastante. E esse daqui é o primeiro colorido, assim, que eu fiz com lápis de cor, que eu me senti confortável. Eu acho que o Lira combinou muito com essa folha, que ela é muito lisa. Eu sei que se eu colocar o Super Soft aqui também vai dar certo. Mas é porque eu fico tentando outros lápis pra ver se tem outro lápis que consegue se adequar bem naquele livro. Aí eu tenho uma lista aqui que eu vou anotando, né? Eu já tentei colorir esse daqui, que foi até um desafio que alguns amigos aí do mundo de colorir fizeram juntos, né? Foi só uma proposta assim pra eles colorirem junto, mas eu não consegui concluir a tempo. Eu tenho uma ideia pra fazer esse colorido aqui, ele todo meio furta-cor, né? Misturando assim todas as cores. Mas eu ainda não sentei pra executar a ideia, gente, peço perdão. Aí aqui é uma folha que eu deixo pra ficar botando assim por baixo quando eu vou fazer alguma estripulia. Aí eu deixo ela assim solta. E eu acho que o próximo já é o astronauta. Esse daqui eu fiz baseado num vídeo que eu tinha visto da Sarah Renee Clark. Que ela fez com os Inktense. Mas eu não tenho Inktense, então eu fui nos Staedtler aquareláveis. Eu fiz o fundo aqui, né? Esse fundo galáxia. Só que eu coloquei o glitter, aqui aquele glitter que ele é meio fruta-cor. E aqui dentro eu trabalhei com os tris Mega Soft, utilizando muito os tons neon. Né? Eles têm uma carteirinha de 6 cores neon. Eu utilizo até, inclusive, aqui para fazer os reflexos do astronauta. Eu gostei bastante dessa pegada, assim, de trabalhar com neon, fazendo pontos de luz, né?
E eu adoro essa ilustração dessa serpente aqui também. É isso, eu gostei bastante daquele resultado. Esse daqui foi a primeira vez, assim, que eu colori uma coisa com ele, nesse livro com lápis de cor, que eu olhei e disse, nossa, agora vai, né? É de 2022, ele. Esse daqui eu tenho uma proposta também, que eu já vi belíssima, que é a pessoa fazer cada balãozinho desse que tá voando aqui com um ponto de luz, só que, assim, gente, demoraria milênios pra colorir. Então, eu queria começar, né, fazendo esse coisa para depois fazer os efeitos de luz e sombra, construindo os efeitos de luz e sombra. Outro que eu adoro também é o desses tênis, que eu já várias e várias vezes quase peguei eles para colorir, mas não peguei. Aqui, ó, nessas páginas finais, geralmente eu fico testando as coisas, aí eu falo, ó, fico anotando os lápis que eu acho que deram certo, né? Ó, aqui tem todos os livros que ele lançou anterior a esse. E aqui, ó, aquele gatinho que eu mostrei pra vocês, que tava, eu acho que é no Geomorph. Não, é no Fantomorph. É, tá aqui, ó, ele é a capa da coletânea, o nome da coletânea é Colomorph. Eu acho que essa foi a primeira coletânea que ele fez. E aí, essa coletânea, ela tem imagens do Animorph, de todos esses livros anteriores. Mas não tem, por exemplo, imagens desse livro aqui, porque ele lançou esse livro posterior. Agora nós vamos para, infelizmente, dois livros que estão em branco. Um é o... Mentira, tem uma ilustração colorida aqui. Ai, gente, ia falando besteira. Pra Gyro World eu fiz uma parceria. Foi por isso que ele saiu dessa coisa. Eu tinha um sonho de fazer parceria. Aí eu comecei a fazer parceria e eu notei que eu não dou certo com parceria. Porque eu vou pintando, gente, de uma forma assim muito maluca entre os tempos que eu vou arranjando entre um trabalho e outro. E às vezes eu vou colorir porque eu tô com algum bloqueio no meu trabalho. Então é uma coisa muito específica, sei lá, chega um ponto assim do meu trabalho, que eu tô fazendo algum trabalho de arte, que eu digo, ah, mas eu queria combinar, fazer uma combinação de duas cores que não tem nada a ver. E aí não tá saindo. Aí eu vou tentar usar aquilo num colorido. Aí eu começo a pegar e olhar, né? Eu digo, ah, eu acho que nesse colorido aqui essas cores iriam dar certo. Eu começo a fazer e eu faço aquilo no colorido pra depois puxar pro meu trabalho. Sabe? Eu faço meio que um teste dentro do meu próprio hobby pra depois voltar pro trabalho. E eu faço muito isso. Então, às vezes fica difícil eu encaixar os coloridos que de parceria e tal no meio desses meus surtos criativos, né? Esse livro aqui, ele tem uma proposta muito diferente, eu acho muito interessante falar isso. Parte da verba dele adquirida é doada para uma instituição. Eu me esqueci qual é o nome. Mas foi uma parceria que o Kirby fez com essa instituição. E ele, inclusive, coloca aqui, ó, os animais. Esse livro, ele ilustra animais que estão ou quase entrando em extinção, ou já são dados como extintos, porque tem pouquíssimos exemplares na natureza, ou estão em risco de extinção, né? Eles chamam aqui, ele classifica aqui esse vulnerável, eu acho que é o mais, assim, o menos preocupante das coisas. Todos são preocupantes, mas esse é o menos, né? Aí esse aqui é o que tá em risco, né? E tem o critically endangered, que é tipo assim, esse já tá quase mesmo deixando de existir, né? E no final aqui você consegue ver quais são as espécies e pesquisar, né? Se você quiser fazer um trabalho mais puxado para o realismo. Mas, obviamente, né, aqui a nossa ideia é trilocar. Inclusive, na ilustração que eu fiz, foi exatamente isso que eu fiz. Então, essa daqui, a minha parceria foi com a Aventuras da Sara, vou deixar o canal dela passando. É desse ano. E esse daqui são as cores reais do sapo dessa. Eu acho que isso aqui é perereca. É perereca porque tá na plantinha. Tem essa diferença, tá? Sapo é terrestre, rã mais da água, é muito mais perto da água, e a perereca, ela é de plantação, assim. Todos eles têm que ficar muito perto da água, porque são anfíbios, mas o sapo, por exemplo, ele anda, né, e ele pode ficar um pouco mais distante. A gente tem, por exemplo, o cururu, é mais ou menos isso. E ele tem as patas, assim, mais robustas, né, você vê ali, o cururu é praticamente um bulbasauro, né, um Pokémon de Jesus. Aí a gente tem as rãs, que são menorzinhas, mas estão sempre muito perto da água. Por isso que aparece tanto assim, às vezes, em banheiro, em caixa d'água, né? E a gente tem as pererecas que ficam assim, ó, na plantação, geralmente plantações que ficam muito próximas ali de lagoas, de rio, riacho, né? E aí eu fiz esse daqui mais puxado pro realismo, e os outros eu fiz com referências em outras espécies de sapo, de rã, enfim, mas combinando assim as cores que dava na cabeça, né? Eu não segui também nenhuma referência pra
essas plantas aqui que tem. Eu sei que isso aqui provavelmente é uma flor de lótus, mas eu não segui nenhuma referência. Eu fui só colorindo conforme o meu coração mesmo. E aí ele ficou assim, bem colorido. E eu quero essa vibe pra esse livro. Tipo, as coisas assim, bem vibrantes mesmo. Foi a primeira e única, gente. Pasme, ilustração que eu colori nesse livro. Mas pelo menos eu tirei ele do branco. E aí outro que chegou, se eu não me engano, chegou um pouquinho antes do Animorphel. Algumas coisas de alguns dias, tá? Porque também foi uma promoção recente recente assim, né? Alguns meses atrás de um mês aí, 2 meses atrás da Amazon. Que é o Alien Worlds. Esse livro aqui é também de pra você tralocar, né? E eu quero a mesma pegada dele, de loucura ali, daquele colorido, aquela mesma vibe caótica nisso aqui. Isso aqui vai ser aquele livro assim que eu vou abrir e eu não vou pensar muito em teoria da cor. Eu vou só jogar as cores e o que vier mesmo, sabe? Eu gostei bastante. Quando eu vi que ia sair, eu já sabia que eu ia gostar, só que eu tava assim meio em dúvida. Quando saiu, eu falei, é o jeito, né? Vou ter que comprar. E aqui ele tem, nessa parte de The Astronaut's Log, né? Que é mostrando como é que aqui as criaturas aqui foram inspiradas, né? E tal. E eu queria, mas o que eu queria mesmo era saber se nesse daqui vem aquela parte das coletâneas, né, dele. Mas, enfim, esse não é o último, que tem outros livros já. Eu não sei se esse é o último que ele lançou. Eu já tô assim, até meio perdida na lore dele, gente. Mas é isso. Eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Falei pelos cotovelos do Kirby. O Kirby sempre me faz falar horrores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria ter terminado da Medusa já quando fosse gravar esse vídeo, mas essa última semana foi corrida, então não consegui terminar ela. Mas assim que eu terminar, eu mostro lá no meu Instagram, então não me deixem de seguir por lá. Na descrição aqui eu sempre deixo o link das minhas outras redes sociais. Além dessas duas, né? Além daqui do YouTube, né? E do Instagram, que são as que eu mais cito. Também, gente, não deixem de olhar as opções de apoio do Clube de Membros, para vocês me ajudarem com mais esse apoio. Se você ainda não for inscrito no canal, não deixe de se inscrever, de clicar no sininho para receber as notificações, assim, sempre que sair vídeo novo, você vai receber a notificação. E para você garantir que você receba a notificação, você tem que interagir aqui no canal. Então, deixa o like aqui no vídeo, obviamente. E também deixa um comentário, nem que seja um emoji, um negocinho, que é pra gente, pro YouTube rodar aí esse algoritmo dele, entender que vocês gostam desse canal e passar a recomendar eles para pessoas que tenham gostos similares do nosso, né, da gente aqui que tá criando essa comunidade. E também pro YouTube lembrar sempre de notificar vocês quando sair coisa nova por aqui, tá bom? Eu vejo vocês na segunda-feira nas nossas lives e até breve, gente. Um beijão e tchau, tchau.